E agora, na turma do bate-bola, a informação do Atlético. O empate salvou um ponto em Fortaleza, mas aumentaram os problemas do Sampaoli. Cláudio Rezende. É isso, boa noite, Emanuel, a quem nos acompanha na turma do bate-bola. A fase crítica do Atlético, esses 3 jogos, Atlético Paranaense na semana passada, agora contra o Ceará e para o jogo contra o Botafogo na próxima quarta-feira às 9:30 da noite, esse jogo que está sendo antecipado da rodada do fim de semana. Então o Galo joga quarta e folga no próximo fim de semana no Campeonato Brasileiro. A lista aumentou sim, porque ontem Guilherme Arana, lateral esquerdo, um dos principais jogadores do Atlético, ele recebeu o 3º cartão amarelo, tem que cumprir suspensão automática quarta-feira. E o Dylan Borreiro, colombiano, que ontem jogou de volante e vinha bem na partida, naquele lance até polêmico, né? Para muitos não era para expulsão, o VAR chamou o árbitro Rafael Klaus, que preferiu expulsar o Dylan, que também agora fica fora contra o Botafogo. Se contra o Atlético Paranaense o Sampaoli tinha problema na lateral direita e resolveu com o Thalisson, garoto Thalisson, que foi titular nos últimos 2 jogos, agora no jogo contra o Ceará ele tinha problema na lateral direita e também de volante, colocou o Dylan de volante. E agora, além dessas 2 posições, a lateral esquerda, já que o Galo não tem no elenco um reserva para o Guilherme Arana desde quando saiu o Fábio Santos. Alan poderia fazer a função, tá com Covid. O outro jogador que faz a lateral esquerda é o zagueiro Júnior Alonso, mas aí vamos ter que ver o que pensa o Sampaoli para essa partida, se vai com 3 zagueiros, aí pode colocar Bueno com o Igor Rabelo e o Alonso, e coloca uma linha de 4 jogadores no meio campo, ou pode, numa linha tradicional de 4 na linha de defesa, colocar o Alonso de lateral esquerdo também, ou um garoto. Pode também utilizar um garoto da base que vem ficando no banco de reservas, o lateral esquerdo Samuel. O atacante Savarino virou problema, virou dúvida no Atlético, porque ontem, torcedor que acompanhou o jogo viu que ele recebeu uma pancada na coxa esquerda e teve que ser substituído no segundo tempo por conta desta pancada. Ele já iniciou hoje tratamento intensivo para enfrentar o Botafogo. Como foi uma pancada, eu acredito que até quarta-feira, até pelos problemas que tem o Atlético, o Savarino vai jogar. Mas temos que esperar ainda a evolução dele amanhã, principalmente, e até quarta-feira. O primeiro jogador curado da Covid no Atlético é o garoto Savinho, 16 anos. Ele pegou a Covid lá no time sub-17 na seleção brasileira e já está recuperado, fez exames laboratoriais de ergométrico e ecocardiograma, está liberado e já treinou hoje o atacante Savinho. O Alan Franco, o equatoriano, ele segue lá em Quito, no Equador. Hoje ele fez exames da Covid. Ele chegou ao 10º dia de isolamento, que prevê o protocolo da CBF para que um jogador possa retornar aos jogos. Só que tem um detalhe: como ele está no Equador, ele precisa, se esse resultado dele lá der negativo nesse teste da Covid, ainda aguardar trâmites burocráticos para deixar Quito no Equador e poder viajar ao Brasil. É uma viagem longa e que costuma ter também conexões, né? Não tem voo direto do Equador para Belo Horizonte. Então, sem chances para o Alan Franco na quarta-feira no jogo contra o Botafogo. Hoje cedo, atletas, comissão técnica passaram por novos testes da Covid, esses testes protocolares da CBF, 48 horas antes de cada jogo. Os resultados devem sair ou hoje à noite ou no máximo amanhã cedo. E a expectativa é para que não tenham mais casos no Atlético, porque já tem muito desfalque aí por conta da Covid. A fase crítica é até esse jogo contra o Botafogo. Eu vou explicar. Depois o Galo tem 11 dias até o próximo duelo dele contra o Internacional, confronto diretíssimo, que vai acontecer só no dia 6 de dezembro. O Galo joga agora, quarta-feira, fim de semana. Sem jogo,
no outro meio de semana também, vai jogar no domingo seguinte, aí dá tempo de todo mundo aí da Covid já se recuperar e ficar à disposição, inclusive o Sampaoli também com a comissão técnica dele. Pra gente fechar aqui, Emanuel, questão da arbitragem. A CBF respondeu ao ofício do Atlético naquela reclamação do jogo contra o Corinthians, no pênalti não marcado, um pênalti claro, né, do Gil, zagueiro, para cima do Eduardo Vargas, e a CBF admitiu o erro claro e óbvio no lance, e a CBF fala em erro do VAR, né, o árbitro do VAR que tinha as câmeras teria que ter marcado o pênalti, aliviou para o árbitro de campo. Depende da situação no posicionamento, poderia não ter visto mesmo o lance de pênalti. Esse documento foi divulgado pelo vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido da Cunha, no Twitter pessoal. Não é a primeira vez que a CBF admite erro, né? Já admitiu um erro naquele jogo Atlético e São Paulo, um gol do São Paulo que foi anulado e não teria sido impedimento aqui no Mineirão. Agora estão admitindo o erro do jogo do Galo. Sávio Pereira Sampaio vai apitar, já tem o árbitro para o jogo de quarta-feira, Galo e Botafogo. Cabeça quente pro Sampaoli, em isolamento em casa, tendo que pensar como montar o quebra-cabeça da escalação do Atlético, Emanuel. Ô, Cláudio Rezende, você falou nas possíveis voltas no Atlético, jogadores que estão ainda em observação. O Jair, qual é a situação do Jair? O Jair foi o último junto com o Everson. Os dois testaram positivo na sexta-feira. Então, esses aí vão ser os últimos a voltar. O Galo não tem volante, né, Manuel? Não tem o Jair, não tem o Alan e não tem o Franco. Então não tem volante. Ontem teve que quebrar o Galo com o Dylan e agora nem o Dylan tem, né? Para esse jogo contra o Botafogo.